Se você quer saber como você pode quebrar o ciclo da procrastinação, fica até o final desse vídeo. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o ciclo da procrastinação e como você pode quebrar esse ciclo fazendo aquilo que precisa ser feito, sendo uma pessoa disciplinada e produtiva. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre procrastinação, para você aprender coisas novas e se inspirar também. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, que é sobre os ciclos da procrastinação e como você pode quebrar esses ciclos. O ciclo da procrastinação ele é composto de 5 etapas que basicamente a pessoa fica constantemente adiando iniciar aquela tarefa que precisa ser feita, que precisa ser concluída naquele período de tempo. Então, a pessoa vive constantemente adiando, deixando para depois e deixando às vezes até o limite do prazo ou até mesmo o prazo vencer para que ela faça aquela tarefa, aquela atividade que precisa ser feita. O primeiro passo do ciclo da procrastinação é o adiamento inicial. Então, a pessoa ela fica adiando o início daquela tarefa, vai deixando para depois, ela ainda pensa que tem um bom tempo para fazer aquela tarefa, então ela fica constantemente adiando o início daquela tarefa. Muitas vezes a pessoa não está motivada, ela não está com vontade ou com animação suficiente para iniciar aquela tarefa. Mas muitas vezes o ponto de início que é o mais difícil, quando a pessoa inicia aquela tarefa, ela realmente consegue desenvolver e fazer o que precisa ser feito, mas nesse primeiro momento ela fica constantemente adiando aquele início, o ponto de partida da tarefa. O segundo momento do ciclo da procrastinação é um sentimento de culpa ou uma ansiedade. À medida que o tempo vai passando e a pessoa vai percebendo que ela está adiando aquela tarefa, que ela está constantemente deixando para depois, ela começa a se sentir culpada e a ficar ansiosa com o prazo que está passando. O terceiro momento desse ciclo da procrastinação é o aumento da pressão. Então, à medida que o tempo vai passando, a pressão vai aumentando em cima dessa pessoa, porque a tarefa precisa ser feita, mas ela está procrastinando, está adiando e não está fazendo. Então, acaba gerando um estresse, acaba aumentando ali a pressão na pessoa. Ela acaba ficando mais estressada e mais ansiosa na realização daquela tarefa. O quarto passo é a pressão de última hora. Então, quando a pessoa está ali na última hora, acaba gerando um pânico, uma emergência que ela precisa realmente fazer aquela tarefa, porque ela não tem mais tempo. O tempo já está ali no fim, já está se esgotando, então ela não tem outra saída a não ser realmente parar de procrastinar e fazer aquela tarefa. E o quinto passo desse ciclo da procrastinação é o alívio temporário. Então, quando a pessoa conclui aquela tarefa, ela tem aquela sensação ali de realização, de ter conseguido fazer, mesmo que na última hora ou com o prazo já vencido, mas ela conseguiu fazer. Embora esse alívio seja temporário, porque vai durar pouco tempo. Então, se a pessoa procrastinou ao longo da semana inteira para realizar uma tarefa e ela conseguiu concluir na sexta-feira, no finalzinho do dia. Então vai durar pouco tempo esse alívio, vai ser a conta de chegar, passar o final de semana e chegar segunda-feira, que ela já vai começar a procrastinar de novo, já vai repetir todo o ciclo da procrastinação. Mas quando estamos falando sobre quebrar o ciclo da procrastinação, não quer dizer que é uma solução única que vai servir para toda e qualquer pessoa e em qualquer situação. É importante você pegar somente aquilo que vai funcionar para você, somente aquilo que vai se encaixar na sua rotina. Por que é importante então a gente falar sobre esse tema, sobre como que a gente pode quebrar o ciclo da procrastinação? Existem inúmeros benefícios quando a gente fala sobre procrastinação, sobre quebrar esse ciclo, e a primeira delas é a produtividade. Então, quando uma pessoa consegue quebrar esse ciclo da procrastinação, ela consegue ser mais produtiva, ela consegue realmente fazer aquilo que precisa ser feito, ela consegue ser uma pessoa mais disciplinada, fazendo as tarefas, concluindo dentro do prazo, e isso já
E isso já se encaixa no segundo ponto, que é a qualidade da tarefa. Então, quando a pessoa consegue quebrar esse ciclo da procrastinação, consegue ser produtiva, naturalmente ela vai conseguir executar as tarefas com mais qualidade. Ela vai ter mais tempo para pensar naquela tarefa, ela vai ter mais tempo para se dedicar e realmente fazer aquela tarefa bem feita. Outro ponto importante é uma melhora constante na saúde mental. Uma vez que uma pessoa não está constantemente adiando uma tarefa, ela consegue manter a saúde mental mais em equilíbrio, que ela não fica ansiosa e estressada com aquele acúmulo de tarefas e aquela pressão constante de estar procrastinando com as tarefas. Outro ponto importante é o acúmulo de tarefas. Então, a pessoa que consegue vencer o ciclo da procrastinação, ela não vai ter que lidar com um acúmulo de tarefas. Quando a pessoa vive procrastinando, ela está sempre com tarefas pendentes, está sempre com tarefas acumuladas, gerando mais estresse e gerando ansiedade que vai atrapalhar o seu bem-estar. Mas você deve estar se perguntando por onde que você deve começar então para conseguir quebrar o ciclo da procrastinação e finalmente parar de procrastinar, fazendo aquilo que precisa ser feito. O primeiro passo é você fazer uma autoavaliação, você conseguir identificar por que você está procrastinando para fazer aquela tarefa, para fazer aquilo que você precisa fazer. E a partir do momento que você consegue identificar o porquê, você consegue buscar soluções para essa procrastinação. Porque muitas vezes a procrastinação não é preguiça, ela tem uma razão por trás. Então é interessante a gente buscar sempre por essas respostas para a gente conseguir ir na causa raiz do problema mesmo. O próximo passo é estabeleça metas claras. Então, a partir do momento que você consegue fazer uma autoavaliação e identificar quais são os pontos que você precisa vencer a procrastinação, você vai precisar criar metas claras, metas alcançáveis para você conseguir realmente vencer essa procrastinação. O próximo passo é divida as tarefas. Então, se você tem uma tarefa que você acredita que ela é muito grande, que vai demorar muito tempo para você conseguir finalizar aquela tarefa, você pode dividir em pequenas metas, em pequenas etapas, para você ir fazendo ao longo da semana, ao longo do mês e conseguir finalizar essa tarefa. Então, às vezes você precisa desenvolver um artigo. Então, você pode ir dividindo. Como, por exemplo, você pega no primeiro dia, você vai fazer o sumário. Aí no segundo dia você vai fazer a introdução. Ou então você vai escrever o seu artigo durante 30 minutos todos os dias. E assim você vai dividindo uma meta grande em pequenas metas para você conseguir concluir com essa tarefa extensa. O próximo passo é você priorizar as tarefas. Então, nesse momento, você vai identificar quais tarefas são mais importantes, quais precisam ser feitas primeiro, quais que podem esperar um pouco para ser feitas. Então, você precisa realmente priorizar aquilo que é mais importante naquele momento. Então, você pode olhar as datas de entrega dessas tarefas para você conseguir ir montando aí dentro da sua rotina como que vai ser o seu cronograma. E aí que entra o próximo passo, que é criar um plano de ação. E aí nesse plano de ação que você vai encaixar essas tarefas na sua semana, na sua rotina, para você conseguir fazer. Então, se uma tarefa precisa ser feita até na sexta-feira, em qual dia da semana ou em quais dias você vai se dedicar à execução dessa tarefa, você vai se dedicar um pouco na segunda e na terça e aí já vai conseguir concluir, ou você precisa de um tempo maior. Então, é no plano de ação que você vai colocar essas tarefas dentro da sua rotina. O próximo passo é utilize a técnica Pomodoro, ou pode ser outro tipo de técnicas de gerenciamento de tempo, mas eu gosto muito da técnica Pomodoro, eu sempre utilizo ela, que é uma ferramenta excelente quando a gente fala de gestão de tempo. Ela funciona basicamente com blocos de foco intenso e blocos de descanso. São 25 minutos de foco intenso e 5 minutos de descanso. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo melhor como que essa técnica funciona, eu vou deixar linkado aqui no card para vocês assistirem também e aprenderem como que funciona essa técnica. Mas é super importante utilizar essas ferramentas que
que vão auxiliar aí a manter o foco intenso naquela tarefa para finalmente conseguir concluí-la. O próximo passo é você agir agora mesmo. Então, sempre que você tem uma tarefa para fazer, não fique pensando se você vai fazer ou se vai deixar para depois. Você simplesmente pega e faz sem ficar se colocando em dúvida, porque quando a gente se coloca em dúvida, a gente sempre vai deixando para depois, vai procrastinando e acaba que deixa para o último minuto para fazer aquela tarefa. Eu gosto sempre de pensar assim, se uma tarefa vai demandar menos de 5 minutos, eu faço na hora. Se vai ser uma tarefa que vai demandar um pouco mais e eu não posso fazer naquele momento, eu já anoto para eu não esquecer e deixo ali para eu fazer sempre no momento possível. O próximo passo é você sempre fazer um acompanhamento, então é importante você ter esse controle e no todo final de mês ou no final da quinzena fazer um acompanhamento ali de como que foi esse período, se você conseguiu realmente vencer a procrastinação, quebrar esse ciclo da procrastinação e fazer as tarefas que precisam ser feitas. E aí, se você não estiver conseguindo, você consegue fazer alguns ajustes, você consegue ver onde você está errando e onde você pode melhorar. Mas é importante a gente entender que esse processo de mudança leva tempo e que a gente precisa ter paciência, porque vão ter momentos em que a gente vai errar mesmo e acontece, é super normal durante esse processo. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo de hoje. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.